Sua equipe não se relaciona bem? Entenda a causa nesse vídeo do que pode estar destruindo hoje o resultado da sua empresa, bem como você construir um ambiente que é tóxico, que é ruim, que faz pessoas brigarem no ambiente que deveria ser para a construção. Tenho certeza que uma empresa, qualquer empresa, quando a gente lá na origem descreve, escreve, constrói ela, a gente quer muitos resultados positivos para o nosso negócio, e quando a gente coloca esse bando de gente, muitas vezes com valores diferentes, com culturas diferentes, comportamentos diferentes, para trabalharem juntos, a gente acaba gerando ali discórdia e um ambiente de disputa onde com certeza não é legal de trabalhar, além de trazer um ambiente de estresse, de trazer um ambiente tóxico, de trazer reações ruins. Sabe aquele dia que a gente vai para casa carregado, que a gente gostaria de ter vivido num ambiente melhor? Isso é provavelmente porque dentro da sua equipe ainda as pessoas não se dão da melhor forma. Mas antes de eu te passar aqui as causas que geram tudo isso e como fazer com que um ambiente seja mais harmônico, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Márcio de Oliveira, sou coach de alta performance e coach de equipes. Atuo no mercado de desenvolvimento humano há mais de 10 anos e nessas mais de 10 mil horas que eu tenho de prática, eu quero te trazer nessa questão de relacionamento de pessoas, os conceitos, as pesquisas, bem como a prática que funciona dentro de uma instituição, te trazendo sim, inclusive aqui, exemplos de equipes que se destruíam, que brigavam, que geravam discórdia, um ambiente tóxico dentro das organizações e que com entendimento, com conversa, é claro que aqui eu não estou te falando de um passo mágico, mas sim com conhecimento adquirido, com entendimento do que fazer e com toda uma estrutura que tem por trás, ou seja, que um passo a passo as equipes conseguiram construir em cima da base da confiança, em cima da base da questão de união, de engajamento, times muito mais prósperos que hoje até se abraçam diante de um cenário que antigamente era totalmente destrutivo. Entenda aqui o que eu quero conversar contigo. Todos nós, seres humanos, temos na nossa vivência uma vida que ela é dita como única. Ninguém nessa jornada viveu exatamente a vida como você viveu. Ninguém teve os mesmos pais, teve os mesmos conselhos, teve as mesmas críticas, resolveu a sua vida de uma forma específica como você, e isso faz com que cada ser humano tenha valores únicos, tenha crenças únicas, um sistema de crenças que é formado em cima das suas experiências, e isso, quando a gente se junta, faz essa confusão gerar inicialmente, se esse ambiente não tem desenvolvimento, não tem uma estrutura preparada para desenvolver pessoas, faz criar essa discórdia, faz criar essa coisa que é, no início, para um ser humano, até um pouco perigosa, porque eu não sei ali se eu vou ser benquisto, eu não sei ali se eu vou ser aceito, e isso para um ser humano não tem nada pior para que a gente acabe atuando como um modo de defesa, e no modo de defesa, né, a gente sabe que a gente já fecha as mãos, e a vontade que tem quando alguém fica próximo de mim é de se defender. Muitas vezes é na porrada, muitas vezes é no xingamento, muitas vezes é na desconfiança, e tudo isso não é, com certeza, estável para o seu negócio e nem saudável para a sua equipe, que merece sim viver num ambiente muito melhor. Entende um pouquinho da origem disso tudo. Se a gente voltar lá para a savana africana, nós seres humanos, a gente já foi um dia o animal mais frágil, ou seja, qualquer animal na Terra matava o ser humano. E ali a gente viu que tinha uma coisa diferente do restante dos animais. O ser humano tinha um cérebro capaz de criar uma sociedade, e foi essa inteligência social, segundo Charles Darwin, que nos trouxe com muito brilhantismo isso, que fez com que a população humana se unisse. E quando a gente se uniu, em vez de caça, a gente passou a ser caçador. O ser humano em bando era mais forte, era em bando que a gente saía para caçar e conseguia o alimento que era necessário para a nossa sobrevivência, e era em bando também que a nossa espécie era protegida, que as pessoas se uniam para proteger os mais jovens, para que eles pudessem ter ali segurança, conforto e possibilidade de crescer, e aí com mais força a gente conseguir se defender por muito mais, chegando hoje na espécie mais forte, sem dúvida, que revolucionou o mundo. Só que naquele momento, se você pensar na origem do nosso cérebro, que é primitivo, tem uma grande questão aqui. Se você naquele momento fosse rejeitado, se você naquele momento recebesse qualquer espécie de perigo, naquela época provavelmente você perderia a sua vida. E o nosso cérebro aqui, ele tem duas funções que são comprovadas que é para isso que ele atua todos os dias. Uma é para você se manter vivo. Nosso cérebro tem uma função que é te manter vivo, e a segunda é a procriação.
para que a sua espécie perpetue. São essas duas funções que a gente, em cima hoje de uma inteligência social, de uma inteligência emocional, de uma inteligência intelectual, atua todos os dias sem entender muitas vezes esses princípios que são inconscientes e fazem a gente, quando está com outras pessoas, olhar para um cenário aqui, que eu tenho um amigo aqui na minha direita, um amigo aqui na minha esquerda, e achar que essas pessoas hoje podem concorrer comigo, podem me desmerecer, podem não me valorizar, podem não me reconhecer, e instintivamente aqui eu tenho um senso de que eu não estou sendo protegido e inconscientemente eu acredito que eu estou correndo risco de vida. Por isso, sem entender muitas vezes esses princípios naturais, que as pessoas dentro de um ambiente, elas se autodestroem e se destroem umas às outras. Ou seja, o que eu estou falando para você aqui é que tem valores que a gente não entende por que eles estão dentro da gente, qual a origem disso tudo, que faz num ambiente as coisas não acontecerem da melhor forma. Só que quando a gente toma consciência disso, se você traz para o seu grupo a questão de que aqui temos um ambiente seguro, aqui temos pessoas que têm os mesmos objetivos, aqui temos um time que um pode trabalhar junto com o outro e proteger o outro, é dessa forma que eu me liberto de desconfiança, que eu me liberto de resistência e passo a agir e contribuir muito melhor nesse meio que eu vivo, fazendo aí sim gerar e construir bons relacionamentos na minha vida e na vida da minha empresa. Entenda uma coisa, que eu não estou te dizendo que com o implemento dessa estrutura não vão mais haver conflitos dentro da sua empresa. É claro que as pessoas conflitam todos os dias. Entenda uma coisa, nós trazemos de origem 4 tipos de conflitos que são naturais e normais no dia a dia da nossa vida. Nós temos conflitos primeiro comigo mesmo. O ser humano conflita a sua autoestima, o ser humano conflita as suas questões, seu tamanho, sua voz, sua cor, suas escolhas, todas essas questões consigo mesmo são problemas que o ser humano traz e aí isso acaba diminuindo a nossa confiança e quando a gente está desconfiado, a gente é um ser que se relaciona muito pior. O ser humano tem conflitos contra outras pessoas, entenda que na sua empresa, no seu ambiente, vão ter ali posicionamentos diferentes e por mais que eu te diga aqui que posicionamentos contrários eles não são os problemas, para as pessoas muitas vezes é. Se a gente pegar hoje, as pessoas brigam por política, as pessoas brigam por esporte, as pessoas brigam por cada uma querer defender a sua ideia como que se isso fosse uma verdade universal, que além de estar totalmente errado, isso é totalmente distorcido. Se você não implementar na sua empresa um trabalho, as pessoas vão conflitar primeiro com as outras, é aquela coisa de existir fofoca, de existir a concorrência, de existir a inveja dentro do seu próprio ambiente. Existe uma questão que o ser humano traz, que é conflitar contra circunstâncias. E o que são circunstâncias? O trânsito hoje é uma circunstância pesada no nosso dia, a chuva, o calor excessivo, o ambiente gelado, o ambiente quente, tudo isso são circunstâncias que, se não estão de acordo com as minhas manias, com o que eu gosto, eu já gero conflito, eu já começo a virar uma pessoa que resmunga, que reclama excessivamente. E, por fim, nós temos dentro de uma empresa um conflito contra a cultura dessa empresa. Entende uma coisa, que a cultura de uma empresa é a história que ali já é contada. A sua empresa não é a sua cultura, porém hoje, exatamente no dia de hoje, a sua empresa está sendo a cultura que ela conta. A cultura tem essa propriedade, ela é uma história contada lá e não importa se isso é real ou se isso é uma fantasia. Se foi contada e acreditada pelas pessoas, ela vira o que a sua empresa é. Então, por mais que eu te diga que a sua empresa não é a sua cultura, a sua empresa é exatamente a história que todo mundo acredita e conta dela. E por que aqui eu friso, importante isso de frisar, que não é a sua cultura? Porque se as pessoas se relacionarem melhores hoje, se as pessoas fizerem algo melhor pelas suas vidas e pela sua empresa hoje, tenha certeza que o que vai qualificar já amanhã é a cultura da sua empresa. Ou seja, a sua empresa é um potencial infinito de possibilidades que é limitada pela cultura que ali as pessoas contam e aí entram em conflitos exatamente depois que entra essa cultura. É mais ou menos um colaborador que quando está almoçando, quando está em outro ambiente, está falando mal da sua empresa, está falando mal da própria empresa por questões de conflitar com a cultura que ali ele não permite, que ele não aceita, porque exatamente, porque está de acordo, totalmente distorcido com seus valores. Ou seja, você não vai deixar de ter conflitos, isso está dentro do ser humano, não é sobre isso o que eu quero conversar com você. Porém,
quando a gente tem um time mais consciente, quando a gente tem um time que entende que aqui somos diferentes e que a gente pode unir todas essas diferenças em prol de uma construção, a gente vai aprender não a não ter conflitos, mas sim como passar desses conflitos de uma melhor forma. Entenda uma coisa aqui, por que é tão importante a gente gerar bons relacionamentos dentro da sua própria empresa? Até porque já se acreditou que um ambiente de conflito, que um ambiente de disputa era um ambiente melhor para a empresa. Até porque através da disputa as pessoas elas têm umas contra as outras uma propriedade de querer dar mais, querer dar melhor, e isso faz com que a empresa cresça. Só que isso é um grande erro, porque na sua empresa, se uma pessoa vencer, lembra que todas as outras perdem. E a gente consegue ter um melhor resultado quando sim, todas as pessoas estão unidas entregando o seu melhor. Essa é a grande soma de uma empresa. E o que acontece quando a gente não trabalha relacionamentos? Pensa o seguinte, dentro da sua empresa, a PNL traz um conceito que ela chama de território e mapa. Inclusive ela diz o seguinte, ó, mapa não é território. O que significa território? Dentro da sua empresa tem um ambiente que é comum. Ele é igual para todas as pessoas e dentro desse ambiente acontecem os conflitos, acontece o planejamento, acontecem as coisas que dia a dia a gente desempenha para buscar as nossas oportunidades. O ambiente para todas as pessoas ele é o mesmo. Só que cada pessoa nesse ambiente ela tem uma posição diferente dele e isso é chamado de mapa. Se você pensar na estrutura padrão, mapa é uma representação de algo. Se a gente pegar um atlas geográfico, por exemplo, ali, o mapa que a gente chama, ele é uma representação do mundo. Não significa que aquilo ali é o mundo. Só que para que a gente tenha entendimento, ele precisa ser entendido, eu preciso entender ali o que está acontecendo. E cada pessoa dentro da empresa, ela constrói o seu mapa. Ou seja, o colaborador 1 olha a empresa desse jeito. O colaborador 2 olha a empresa desse jeito. O colaborador 3 olha a empresa desse jeito. Da mesma forma que o colaborador 4 olha a empresa desse jeito. Se você entender a representação que eu fiz, cada colaborador aqui tem uma análise diferente do próprio ambiente. O território é o mesmo, mas como cada colaborador seu hoje dentro da sua própria empresa enxerga ele é totalmente diferente. Aqui nós temos filtros únicos, crenças únicas e valores diferentes olhando para o mesmo ambiente. Com certeza, o colaborador 1 pensa algo sobre essa empresa e sobre o que está acontecendo diferente do 2, do 3 e do 4. Que mesmo em um trabalho de alinhamento, a gente não vai ter a unicidade de visão, mas a gente vai ter a unicidade de entendimento. Essa pessoa ela passa a olhar para o mundo sim do jeito dela, porém ela vai respeitar a forma que a pessoa 2 olha para o mundo, bem como a pessoa 2 vai respeitar a forma da 3 e da 1 e assim por diante. Com esse sistema aqui, através da conversa, através do entendimento, através da confiança como base para que colaboradores conversem mais, se entendam mais, a gente constrói dentro da empresa o que é tão conhecido hoje, tão falado, mas pouco entendido, que é a empatia. E entenda uma coisa, que empatia não é eu me colocar no lugar do outro. É extremamente impossível hoje eu me colocar no seu lugar, até porque o seu lugar ele é seu, ele é devido para você, mas eu posso sim respeitar o seu lugar, respeitar o seu posicionamento e isso faz uma grande diferença quando a gente vive em grupo. Ou seja, todos vivemos no mesmo ambiente, cada um de nós aqui temos visões diferentes desse mundo, mas nem por isso a pessoa que está do meu lado ela passa a estar errada por ter uma visão diferente. Pelo contrário, são visões diferentes que hoje no ambiente eles somam e fazem uma diversidade ampliar as possibilidades daquele resultado. Até porque Harvard fez uma pesquisa sobre diversidade e ela diz o seguinte, ó, empresas que hoje apostam em diversidade têm resultados muito superiores do que empresas que não trabalham, não constroem essa diversidade e fica concorrendo porque somos diferentes, temos cores diferentes, temos sexos diferentes, temos ideias diferentes e isso está fora de moda. Somos seres humanos antes de tudo isso, independente do seu sexo, da sua escolha, da sua cor. Somos pessoas e que, como cada ser humano, a gente merece sim, nessa jornada, ser o melhor que pode e ter a felicidade que você busca. Para isso, a gente tem que entender que
vivemos no mesmo ambiente, somos pessoas diferentes, mas podemos nos respeitar da melhor forma. Até porque não é porque eu gosto de preto que a pessoa que gosta de branco ela é diferente, pior ou melhor do que eu. Somos apenas pessoas buscando nesse mundo ser o melhor que pode com a possibilidade que a gente tem. Eu quero te citar aqui um exemplo de um trabalho, por mais que todos os trabalhos que eu fiz até hoje, problemas de relacionamento, são normais dentro de uma cultura, dentro de uma empresa, eu quero te trazer um caso de muita felicidade de uma grande empresa que eu trabalhei e que tive ali a grande surpresa de pessoas que até então não se davam bem. E por que eu sei que eu estou falando isso? Por que eu sei do que eu estou falando? Dentro do cenário, logo que eu entrei, o que eu mais ouvia do líder é que, Márcio, aqui as pessoas têm muita fofoca, as pessoas disputam muito, aqui umas pessoas não confiam nas outras, aqui acontece divergência, aqui quando a gente tem que se ajudar, as pessoas viram as costas e deixam a outra sozinha numa situação, aqui quando acontece uma coisa errada dentro da empresa, as pessoas discutem na frente do cliente, por exemplo, as pessoas falam mal pelas costas umas das outras, e tudo isso que eu te falei são questões normais, inerentes da falta de relacionamento, porque justamente no mesmo ambiente que as pessoas ali viviam, elas tinham diferenças de posicionamento, diferenças de valores, só que a questão era inversa da que eu te expliquei antes, não havia respeito entre as pessoas. E quando não há respeito, a gente quebra totalmente ali uma coisa que se chama confiança. É muito difícil eu confiar em alguém que não me respeita. E o trabalho ali, dentro dessa empresa, ele foi muito mais de mobilizar as pessoas, trazerem todos aqueles seres humanos que são incríveis, que são competentes, que têm dentro de si algo que é divino, para um mesmo ambiente e trabalhar o autoconhecimento primeiro, as pessoas entenderem sim suas forças, entenderem o quanto ela é importante para quebrar aquele conflito delas contra elas mesmas, mas depois o relacionamento social entre elas. Colocarem ali as pessoas no ambiente para conversar, para planejarem juntas o objetivo daquela empresa, para conversarem sobre o que impede aquela empresa de ser melhor, ou seja, trazer todos os conflitos possíveis dentro de uma empresa para que elas discutam sobre eles. Entende uma coisa? Quando o ser humano ele discute um conflito, aquilo para ele passa a ser normal, e normal que eu digo aqui não seja bom, mas passa a ser normal, e eles entendem que o conflito acontece não porque existe outra pessoa, e sim porque muitas vezes existe ali um desalinhamento entre os valores daquelas pessoas, entre os valores das pessoas com os valores das empresas, e quando a gente se une para conversar, é uma espécie de mágica que acontece, que as pessoas começam a se conhecerem melhor. Opa, quando eu conheço alguém melhor, eu me sinto mais à vontade. As pessoas conversam sobre coisas que querem melhorar. Quando eu converso sobre coisas que quer melhorar aqui, eu entendo que quem está do meu lado não é um concorrente. Não é por causa dessa pessoa que os meus objetivos não são concluídos, porque o ser humano tem uma capacidade, tá, que é de colocar culpa nos agentes externos sobre o seu insucesso, sobre o seu fracasso. E te digo uma coisa, se você hoje na sua vida não tem sucesso em alguma área, parabéns. O mérito é seu, é você que faz tudo que não pode, tudo que não deve, ou é desorganizado de alguma forma para que você não tenha resultado nessa área. Só que bem como, se você tem resultado na sua vida hoje, parabéns, o mérito também é seu. Provavelmente ali você faz tudo que pode. E é isso que dentro de uma empresa, quando a gente trabalha o jeito certo, que é pegar esse território, que é um território de oportunidade. Pensa o seguinte, num mundo hoje onde a oportunidade não é farta, onde a gente tem hoje enormes índices de desemprego, onde a gente tem hoje escassez de oportunidade, quando a gente tem um ambiente que dá para construir melhor e as pessoas estão concorrendo, fazendo com que isso não aconteça, você prejudica a possibilidade de resultar mais, você prejudica a sua possibilidade de ter mais resultado. Só que quando a gente entra em consenso com as pessoas e vê que o problema não está nessa pessoa que está do meu lado, e sim o problema está em como eu vejo esse território, como eu vejo com uma visão tóxica, com uma visão distorcida as coisas que acontecem, eu posso melhorar muito quem eu sou. Só que para isso tem que haver desenvolvimento do seu time, tem que haver engajamento e envolvimento entre as pessoas para que elas se conheçam, se respeitem e consigam estabelecer um acordo entre as partes com muito mais eficácia para andar daqui para frente. E te digo uma coisa, muito disso acontece dentro de uma empresa, porque quando eu entro normalmente no início de um trabalho, eu ouço dos líderes coisas dessa natureza.
Aqui as pessoas são muito egoístas, são muito egocêntricas, são narcisistas, aqui cada um só pensa em si. Então pensa o seguinte, se já em cima, lá na cultura que desce, a gente sabe que a cultura é algo que ela vai contagiando o ambiente ou contaminando, dependendo da forma que ela é construída. Imagina o seguinte, é como se fosse a chuva. A liderança que está em cima de uma empresa, o pensamento dela, a mentalidade dela, ela contagia esse time se for positivo, ou seja, contágio a gente usa muito quando o líder é inspirador, o líder desenvolve, ou ela contamina totalmente o ambiente quando é aquele líder que tem uma visão egocentrista, que tem uma visão distorcida, que tem uma visão de reclamação sobre as coisas. Isso faz com que, dentro de uma empresa, o relacionamento ele seja muito pior. Se a liderança não promove ali um exemplo de como tratar as pessoas com respeito, provavelmente dentro do seu salão, do seu ambiente de trabalho, o respeito não vai ser algo que seja um exemplo ali dentro. Lembrando uma coisa, né? O exemplo é o que nos arrasta, é o exemplo que faz a gente admirar alguma coisa ou odiar alguma coisa, seja um exemplo bom ou seja um exemplo ruim. Então, se você hoje, dentro da sua empresa, desconfia que as pessoas não são pessoas confiáveis, se você desconfia que ali as pessoas só pensam nela, que as pessoas são muito egoístas, é exatamente isso que você está contaminando todo esse ambiente. Lembra que o território ele recebe o que cada um tem no seu discurso, no seu movimento, na sua ação, e isso faz com que uma empresa atue para não se relacionar da mesma forma. Porque se você não confia em mim, você me traz toda a possibilidade de eu também não confiar em você. Tipo aquela frase que gentileza gera gentileza, confiança gera confiança, amizade gera amizade, organização gera coisas organizadas e assim por diante. Se você ainda está pensando que o seu time não tem como se relacionar melhor porque ali as pessoas não merecem ou as pessoas não têm capacidade, pensa que essa é a grande objeção hoje do seu time andar de uma melhor forma. Quer ter um time que se relacione bem? Acredite que relacionamento é importante. Quer ter um time que confia um no outro? Quer ter um time que constrói um território, um ambiente com o seu melhor? Acredita que ali todo mundo dentro de si tem o potencial, sim, para construir isso. Só que precisa hoje de um desenvolvimento, de um treinamento para fazer com que todos os dias a melhor situação, o melhor cenário para esse território seja construído com a inteligência e a capacidade de todos. Eu quero falar contigo duas coisas aqui. Primeiro que, se você ficar reclamando do seu time, por tudo que eu já te falei aqui, pelo que acontece ali dentro, pela fofoca que existe, pela disputa que existe, pela concorrência, você está errado, está errando a dose, está errando a forma que você pode mudar tudo isso. Lembra que o que a gente planta, a gente cultiva dentro da empresa, é exatamente o que a gente colhe. Então, se você plantar reclamação, se você plantar o que não aceita, se você plantar discórdia, se você trazer o foco para o problema, você vai fazer com que a sua empresa tenha problema. A grande inversão aqui é você trazer o foco para a solução. E se você entendeu isso que eu te falei aqui, no seu território que é único, que é capaz, que é possível de produzir dentro dele tudo o que você quer, todo o resultado que você merece, mas que hoje você está destruindo algumas possibilidades, porque aqui o meu time não se posiciona bem, aqui o meu time não se relaciona bem, aqui o meu time não faz do jeito certo, você começa a limitar dentro do seu território as possibilidades que você tem. Lembrando que cada ser humano é único, tem a possibilidade de enxergar, tanto enxergar como fazer coisas melhores aqui dentro, isso precisa ser desenvolvido e eu quero te ensinar agora o jeito certo, junto com uma ferramenta que você já vai aplicar na sua empresa, fazendo com que os conflitos sejam entendidos e que os recursos para passar por eles sejam absorvidos para que o time comece, a partir de agora, a treinar de uma forma certa para vencer sim os obstáculos. E aí, de verdade, quando o seu time estiver vencendo os obstáculos, pode ter certeza que ali o relacionamento vai estar acontecendo da melhor forma. Joga o pano e road. A ferramenta que eu quero te passar, e você vai trabalhar com o seu time, que vai, além de ampliar resultados no relacionamento deles, vai ampliar resultados que a sua empresa pode ter, ela se chama recursos e interferências. Como que funciona esse exercício? Você vai pegar uma folha e vai dividir ela no meio. Do lado esquerdo da sua folha, você vai escrever interferências
Interferências. E interferências, lembra o seguinte, a sua equipe tem interferências que são internas, coisas que acontecem dentro da empresa, internamente, que são interferências para que a gente consiga chegar no objetivo almejado. Coisas do tipo desorganização, falta de comunicação eficaz, falta de envolvimento entre as estruturas que são importantes para aquele resultado. Todas essas interferências elas precisam ser listadas. E aí você vai listar a quantidade, é o que menos importa, mas sim todas as interferências o seu time vai trazer. Lembra que você está com todos eles aqui reunidos, conversando. E essas interferências, quando internas forem esgotadas, você vai passar a conversar sobre interferências externas. As coisas que fora da sua empresa, que acontecem fora, prejudicam o resultado dentro dela, como o mercado, a pandemia, os fornecedores, o equipamento que está faltando para ter um melhor resultado. Todas essas questões externas, que são interferências que ainda não estão dentro da sua empresa, mas atrapalham o resultado dela, você vai listar também. E é assim que vai ficar a sua ferramenta. Um lado, o lado esquerdo da sua ferramenta, todo preenchido com as interferências, ou também você pode chamar de obstáculos, se quiserem, que prejudicam hoje o resultado da sua empresa. Coisas que são originadas dentro dela e coisas que são originadas fora dela. Quando o seu time descrever isso, você vai entender uma coisa, que todos os conflitos, tanto conflitos contra as pessoas, contra a cultura, contra as circunstâncias, eles vão estar listados ali. E aí você vai fazer o seguinte, ó, junto com o seu time, você vai trabalhar os recursos em conjunto, é muito importante isso, recurso que todos nós juntos temos para passar por cada interferência. E lembra que os recursos eles também podem ser internos ou externos, ou seja, coisas que dentro da minha empresa já existem e a gente pode se valer para melhorar essa interferência, ou seja, uma falta de comunicação, um recurso que a gente tem, uma reunião semanal para que as pessoas conversem, se entendam e planejem o que precisa ser melhor feito. Então, ou seja, esse recurso já está dentro da empresa, ou muitas vezes uma organização de um tal setor que está faltando algum equipamento ou um móvel, ou algo que ali, se tivesse, que hoje não existe, organizaria melhor. E aí eu uso isso como um recurso externo, adquirir tal equipamento que vai fazer a empresa ser mais organizada. Isso tudo precisa ser listado. Por que precisa ser listado? Por mais recursos que a gente tenha, o que você vai entender? Quando essa ferramenta estiver pronta, você vai ter na mão um plano que vai fazer com que todas as interferências hoje, o seu time tenha consciência, ou seja, construir um mapa para olhar para o território de uma melhor forma. É aquela coisa que eu vou fazer um alinhamento com todas as mentes. Toda a minha equipe hoje sabe que se a gente construir isso, se a gente conseguir isso, se a gente passar a fazer isso, essa interferência sai do nosso território. Aquilo que a gente não conseguia vai ser construído por todos nós. E aí, a partir disso, é você fazer um plano de ação. Plano de ação que eu acredito que a melhor forma para esse exercício é você fazer 3 perguntas. O que vamos começar a fazer e ainda a empresa não faz? Ou seja, para esse recurso acontecer e vencer essa interferência, que coisas precisamos começar a fazer? A segunda, o que vamos cessar? Ou seja, dentro desses recursos que a gente precisa, o que a gente vai parar de fazer, que hoje a gente está fazendo e está trazendo uma interferência? Questões do tipo a fofoca, a disputa interna, a questão do retrabalho, coisas que a gente vai parar de cessar para que isso pare de fazer, e você vai listar o que a empresa precisa parar de fazer e o que a empresa vai continuar. Até porque a sua empresa já tem resultados e com certeza ela vem fazendo coisas certas. E em cima desses recursos, algumas coisas a empresa vai ter que continuar fazendo. Não é porque o plano é novo que tudo é diferente. Muitas vezes o que você já vem fazendo, tá, ele pode ser bem
enxergado, ali, bem visto por todas as pessoas e num alinhamento as pessoas pararem de resistir. Muitas vezes é a resistência somente que está atrapalhando o seu negócio. E quando essa resistência quebra por entendimento, o seu time pode continuar com muito mais força fazendo algo que traz resultado, pode parar de fazer coisa que até então estava resistindo, impedindo o resultado e pode sim começar a fazer coisas novas, porque a gente está falando aqui de evolução. É uma ferramenta que te traz uma consciência evolutiva para que você consiga vencer todas essas interferências, entendendo os recursos que são necessários num plano de ação que ele é chamado de 3 Cs pela Escola de Desenvolvimento de Harvard, uma das ferramentas que eu mais utilizo num fechamento de sessão de coaching, por exemplo. Quando uma pessoa decide mudar algo na sua vida, eu pergunto para ela, para essa mudança, o que a gente vai começar a fazer que é diferente? O que a gente vai parar de fazer que está te atrapalhando e o que a gente vai continuar fazendo que a gente já acertou. Isso faz a gente entender o movimento com muito mais clareza. Clareza vai trazer para dentro de todo esse cenário uma valorização unânime entre todos e aí você vai ter um time muito mais comprometido, engajado, que com certeza vai ter um relacionamento melhor no seu dia a dia a partir desse momento. Fechado? Te agradeço por ficar nesse conteúdo tão importante comigo até aqui. Foi uma honra conversar contigo e a gente se vê no próximo vídeo.